Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Terminamos mais um ano. É interessante isso, eu sempre vivo um conflito entre o conceito de um ano novo e em contraste com apenas mais um dia. Amanhã será domingo, hoje é sábado, amanhã será domingo. Mas o tempo é uma coisa interessante. Certamente nós somos enormemente influenciados pelo conceito do tempo, muito embora o tempo em si seja algo estranho, algo difícil de mensurar em termos reais, o conceito dele. Mas certamente essa ideia de um ano, de algo que terminou e de algo novo que vai começar, ajuda de certo modo a organizar os nossos pensamentos e avaliar a nossa vida. Foi Sócrates que disse, aliás, foi Platão que disse que, não, Sócrates, desculpe, que a vida não contemplada, não refletida, não valia a pena viver, que de fato a pessoa que apenas impensadamente vai conduzindo sua vida, fazendo suas coisas sem parar e pensar, estou no caminho certo, estou no rumo certo, sem avaliar a sua vida, seus valores, repensar os seus valores, certamente perde por falta desta disciplina. E esta noite nós vamos contemplar algo, vamos pensar em algo para começar bem o nosso ano e pensarmos bem sobre esse ano que passou, que para muitos, eu diria para a grande maioria, foi um ano difícil. Alguém concordaria em dizer que esse foi um ano difícil? Alguém além de mim? Só você, né? Quem acha que foi um ano fácil? Para você foi fácil ou não? Então não interessa. Mas para nortear os nossos pensamentos, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar à palavra. Porque é da palavra que tiramos os conceitos mais claros, mais radicais, mais revolucionários, sim, da antiga fé cristã. Se acha o modo de pensar mais radical possível hoje em dia, pois o que hoje em dia se reporta como liberal, radical, para frente, enfim, de fato não passa das mesmices que se vê na televisão dia após dia e das muitas bobagens que são repetidas incansavelmente por celebridades. Eu, essa semana, recebi muitas mensagens de Natal, de Ano Novo, e é um desfile de banalidades, de frases de efeito, frases tão batidas, tão comuns, né? Desejamos tudo de bom, felicidades, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita prosperidade. É muita bobagem, né? Porque são palavras apenas. O que nós precisamos é o que os discípulos disseram que Jesus tinha, quando ele perguntou: e vocês vão me abandonar? Eles disseram: mestre, para onde vamos? Tu tens as palavras da vida. Então esta noite nós vamos ler palavras vivas. Para tanto, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, e vamos ficar de pé para a leitura a partir do versículo 18. Romanos 8, versículo 18. E vamos ler até o fim deste capítulo, ou seja, até o versículo 39, 21 versículos. Paulo disse: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos,
a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, ajuda-me agora a expressar aquilo que colocaste no meu coração, uma palavra que nos remete a algo fora do tempo, para que possamos aproveitar este tempo, este momento de reflexão, de fechamento de um ano, de preparação para o novo ano. Senhor, esquadrinha os nossos pensamentos, que o prumo da palavra de Deus endireite, Senhor, a construção da nossa casa mental, espiritual, conceitual, para que possamos andar com clareza, com os olhos abertos e com uma noção muito clara do que Tu estás fazendo em nós e ao nosso redor neste mundo. Em o nome de Jesus eu te peço. Amém e amém. Podemos sentar. Este capítulo, capítulo 8 de Romanos, é considerado por muitos o capítulo mais belo e mais sublime de toda a Bíblia. Pessoalmente, eu volto para esse capítulo com muita frequência. E ele começa, para usar algo que é frequentemente usado aqui, esse capítulo pode ser dividido em 3 partes, sendo que a primeira parte eu não estou tratando essa noite, somente a segunda e a terceira parte. Pois ela começa falando sobre o poder do Espírito Santo em nossas vidas, a ação do Espírito Santo em nossas vidas, que fala da nossa libertação do mundo, de uma nova mentalidade espiritual, o fato de sermos adotados como filhos de Deus, e Ele nos concede a sua vida e a sua paz, pois quem cogita as coisas do Espírito viverá, quem cogita as coisas da carne ou do mundo ou do mundanismo, então colherá morte. Mas nem tudo nesta vida é paz e alegria, e certamente este ano conhecemos muitas lágrimas, certas doenças, dificuldades e reveses. Mas a nossa esperança não reside neste mundo apenas. E esta noite, embora estejamos falando do tempo, nós vamos ser remetidos para algo fora do tempo, pois o cristão não vive pautado pelos dias e pelas horas
e pelas épocas deste mundo. Nós somos regidos por um outro regime, por um outro modo de pensar, por outros valores e por algo que não é limitado ao nosso tempo. Paulo nos chama para vislumbrar não o que está no mundo, mas o que está à nossa espera. Ele começa em versículo 8 dizendo: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Algo está por vir. Cenas do próximo capítulo. Sem podermos enxergar todos os detalhes, literalmente Paulo diz: tudo que nós sofremos agora nem se compara com o que está por vir. Algo será realizado em nós, algo vai se transformar, nós seremos transformados um dia. Nós viveremos uma eternidade gloriosa, uma existência tão além da nossa imaginação. E ele disse: por mais que você sofra nesta vida, e Paulo sabia sofrer, ele sofreu bastante, mas ele disse: tudo isso nem se compara com o que está por vir. Até lá, nós vemos que a natureza, por mais gloriosa que ela seja, é submetida à escravidão. Por mais belo que seja, você olha o mar, é lindo, mas se houver um tremor, pode haver um tsunami. O mar, o mesmo mar que nos oferece lazer, também tira a nossa vida se nós nos afogarmos nela. A lei da selva rege a nossa natureza, por mais bela que seja, ela é selvagem, ela é cruel. Por isso, sabemos que a natureza geme. Ela geme esperando por nós. Há muitas teorias cercando o mundo sobre aquecimento global, querendo culpar a nossa indústria pelo que está acontecendo. E há quem diga que o homem está acabando com a natureza, que ele está acabando com a Antártica, com o Ártico, tudo vai derreter e o mundo vai inundar por causa do uso do petróleo. Mas há outros que estão dizendo que isso tudo é bobagem, que isso tudo é apenas uma agenda de domínio global de algumas multinacionais. Eu certamente não sei, porque eu só tenho a meu alcance os meios de comunicação, e todos eles são vendidos, são comprados, são propaganda. Se você quiser a verdade, leia a Bíblia, mas o resto é tudo propaganda. Quer um fato? Leia o obituário. O obituário vai dizer: fulano morreu. Não tem como dizer que não morreu. Morreu e morreu. Agora o resto é tudo propaganda. Vai saber se o Trump é isso ou aquilo, ou se Temer é... não sei. Mas certamente uma coisa é verdade: a natureza sofre por causa do homem. A natureza sofre por causa do pecado. Quando nós voltamos ao início do início, quando nós voltamos ao jardim, por causa da desobediência do homem, a natureza foi submetida à violência. O que o homem colhia com tanta facilidade, agora ele só colhe com suor, com frustração, com contratempos. O que era tão fácil, o paraíso que lhe foi oferecido, não é mais o paraíso. Nós vivemos num mundo perigoso, e quanto mais belo for o fenômeno da natureza, mais perigoso ele se torna. Isso tudo é por causa do pecado do homem. E a natureza geme para que nós sejamos revelados. Geme, espera ansiosamente para ver o que vai acontecer conosco, com você e comigo, um dia quando Cristo voltar. Nós também gememos. Há uma angústia inseparável da carreira humana. Por mais que tentemos fazer de conta que tudo vai bem, e certamente no Natal, essa tentativa de reunir todo mundo e falar só de coisas boas e celebrar, não é?
esse sentimento em família, as coisas são complicadas e nós somos complicados. Eu sou complicado e você também é. Diga comigo, eu sou complicado. Eu sou. O panetone que eu tanto gosto engorda. É injusto. Rabanada que eu tanto gosto faz a cintura apertar. Oh, carne maldita. Nós ansiamos por paz, por justiça, por segurança, por livramento de todo mal, por relacionamentos menos complicados. Gente, o amor é tão complicado, não é não? A vida é tão complicada, a família é tão complicada. Eu não sei como foi seu Natal, mas para muitos, Natal é uma época tão complicada, porque você tem que rever aquele tio, aquele cunhado, aquela cunhada, aquela sogra, e botar todo mundo debaixo do mesmo teto. É estado de sítio, isso não é uma festa, é um estádio de sítio. Juntar todo mundo é tão complicado, vivemos tão conflitados. O ser humano vive em conflito com o seu próximo. Muitos não conseguem uma noite de paz. Falamos sobre o menino Jesus e mesmo assim, a família prende a respiração, esperando que ninguém fale bobagem para não sair briga. Para aquele primo que sempre é tão inconveniente, não chegue de cara cheia, né? Estrague a festa. Nós somos complicados. Diga comigo, nós somos complicados. E mais, o corpo anda morrendo a cada dia, os joelhos doem. Não é não? Esta carreira humana é complicada, é sofrida. Vamos para a praia, esqueceu o bloqueador solar, aquele, né, como é que chama? É isso que chama bloqueador solar. Não é bloqueador solar, é bloqueador solar. Esqueceu. Não, eu vou cuidar e tal. Chega em casa, você é uma lagosta, prestes a descascar todo. Não consegue dormir direito, você passa a noite em claras, se enchendo de cremes e tal, mas ninguém pode tocar, você não pode nem colocar roupa, porque esse sol lindo, com aquele céu azul maravilhoso, com aquele mar e aquela praia e tal, e lá está você, um churrasco vivo. Temos que ter cuidado neste mundo, porque tudo engorda, ou mata, ou queima, ou acaba com a nossa saúde. A cada semana sai uma nova notícia. Agora o que causa infartos é o açúcar, não é mais a gordura da picanha, agora é açúcar. E a gente vem comendo açúcar e descobrimos que é o pior dos males. Eu vi um vídeo outro dia dizendo que açúcar causa câncer, pelo amor de Deus. Ninguém tem notícia boa neste mundo. E o corpo morre a cada dia, o que ingerimos nos faz mal, vivemos a perigo. Essa carreira humana é complicada. E mais, assistimos o jornal. Oh, meu Deus! Eu não consigo, se houve mais uma notícia do Lava Jato, eu acho que eu vou gritar. Mais uma denúncia, mais uma delação premiada. Chega, eu não aguento mais delações premiadas. Alguém aqui aguenta ter delações premiadas? Eu não aguento mais. Agora parece que vai sair esse fim de semana uma edição da Veja que vai contar toda a fortuna dos filhos do Lula. Meu Deus do céu, eu quero lá saber quanto dinheiro eles roubaram, mas mais uma denúncia. E com a morosidade da justiça, a gente vive querendo
dá um tiro em meia dúzia e dá uns tabefes pelo menos, e as pessoas não estão se aguentando mais. Encara um político no meio do aeroporto e pessoas começam a gritar, a chamar ele de corrupto, e sempre tem alguém com um iPhone aí gravando, e aí vai para o YouTube e a gente diz, ofendeu, mas que diferença fez? Queremos um mundo mais justo. A carreira humana é angustiante, gememos. E tem dias que a nossa revolta, ou cansaço, ou tristeza, ou doença é tão grave que nem conseguimos orar. Eu não sei se você já experimentou essa noite escura da alma, mas este ano eu experimentei muitas vezes. A Marta virou para mim e disse: o que você tem de concreto para agradecer a Deus este ano, esse fim de ano? Eu disse: agradeço a Deus por não ter enlouquecido. Eu agradeço a Deus por estar de pé e não ter tido uma crise ou estafa. Foi um ano difícil, mas Deus nos sustentou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, eu posso lhe dizer. Eu agradeço a Deus por isso. Mas eu gemo, e tem dias que eu nem sei orar direito. Tem dias que eu suspiro, pois eu acordo sempre cedo, faço as minhas leituras, sempre 4 passagens bíblicas, conseguindo ler a Bíblia 2 vezes por ano. Aliás, o Velho Testamento uma vez, Novo Testamento e Salmos 2 vezes, seguindo o Machine. E depois eu vou orar. E eu tenho uma lista enorme. Eu oro para que os nossos membros sejam empregados, para que sejam contratados, para que sejam abençoados. Eu oro pelos nossos pastores, eu oro pelos bispos, eu oro pela minha família. E dia a dia eu faço as contas e descubro que há tantas orações que Deus ainda não respondeu. Mas eu continuo a orar, eu continuo a orar. E tem dias que eu digo: Senhor, vou pedir mais uma vez, e aí eu fico em silêncio. E não são poucas as vezes que o dia começa com lágrimas. Paulo disse: o Espírito também geme. E mais, o Espírito ora por nós. Deus ora por mim. Eu tenho um Deus que me quer tão bem, que Ele ora por mim. O Espírito intercede por mim com gemidos inexprimíveis, com gemidos assim, com coisas que mal conseguimos expressar. O Espírito ora segundo a própria vontade de Deus. Então, o que fazemos nessa carreira? Só aguentar? Não. Nós sabemos em versículo 28 que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A outra versão, a Revista Atualizada, diz: Deus faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, Deus está fazendo algo por nós todo dia. E mais, Ele está coordenando todas as coisas para o nosso bem. Esta é uma certeza que só os filhos de Deus têm. Mas que bem é esse? Que bem é esse que Deus está operando? Porque não parece que Deus está me fazendo bem. Tem dias que parece que Deus não está me fazendo bem. Tem dias que parece que Deus me esqueceu. Tem dias que parece que Deus não está atendendo às minhas orações. E tem dias que eu digo: bom, eu sei que Deus me ama, mas não parece. Alguém já se sentiu assim além de mim? Alguém já se sentiu assim? Olha, eu sei, a Bíblia diz que Deus me ama, eu sei que Deus me ama, Jesus foi para a cruz porque Deus me ama, mas eu não me sinto amado. Alguém já se sentiu assim além de mim? Será que eu sou normal? Eu sou o único aqui? Alguém mais se sente assim? Já se sentiu assim? Senhor, eu queria sentir seu amor, eu queria uma alegria, eu queria uma coisa assim que dissesse: olha só meu filho, um presentão que...
E tem dias que às vezes, e não só dias, mas épocas, estações, períodos, desertos, quentes, noites escuras da alma, profundezas que a gente mergulha e a gente se pergunta: onde está Deus? Por que Deus não responde a esta oração? Por que Deus não me dá isso ou aquilo, o sucesso que eu precisava, a alegria que eu precisava, a cura que eu precisava, que eu tenho tanto pedido? E Paulo diz: olha, eu sei que você geme, a natureza geme, você geme, o Espírito geme, mas entenda, em meio a tudo isto, Deus está agindo, Ele está fazendo algo, Ele está atuando, Ele está fazendo algo para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Quantos amam a Deus aqui essa noite? Você ama a Deus? Então Deus está coordenando tudo. Ele é como um condutor de orquestra, mas essa orquestra tem milhões e milhões de instrumentos, e todos eles harmonizam, todos eles conduzem a um produto final que se chama o nosso bem. O nosso bem. Eu não sei se você já viu aquelas invenções onde uma bola de aço entra numa certa coisa, depois uma alavanca, ele cai em cima de alavanca que sobe é uma máquina complexa. Já viu, né? Não sei se eu estou escrevendo direito, mas parece uma coisa onde causa e efeito, vai uma coisa após a outra até que chega no fim. Já viu uma máquina dessa? Sabe do que eu estou falando? Eu não sei se eu estou explicando direito, mas é como se o mundo todo estivesse esses barulhos, essas coisas todas acontecendo, e você só quando nós chegarmos ao fim, nós diremos: meu Deus, chegamos lá. Esta vida toda vive rumo à glória de Deus. A minha vida vive destinado a glória do Pai. Minha vida toda está sendo preparada, trabalhada, acolhida, protegida, esmagada e ressuscitada. Estou passando por um labirinto de altos e baixos, e todos os elementos que fazem parte da minha vida estão contribuindo para o quê? Para a glória, para o fim. Como a carreira acadêmica, quando você gasta horas na biblioteca, você senta naquelas aulas, você lê aqueles livros, e depois dos 4 anos, se for 4 anos, bacharel, ou mestrado, ou doutorado, depois daquelas noites sem sono, daquelas provas que tiram o sono de todo aquele trabalho, você desce aquele corredor e você recebe aquele diploma, você está trajado com as roupas acadêmicas, becas acadêmicas, e você recebe aquele diploma, e você diz: cheguei. Muitos assim, hoje em dia, há menos pompa e cerimônia do que antigamente, não é? Na minha época, quando se formava, era tudo muito sério. Hoje em dia até levam vuvuzelas e essas coisas, mas eu não entendo isso. Mas é aquela glória de eu cheguei, o diploma, eu tenho diploma. Ou talvez depois de anos e anos do rigor, de treinamento, de exercícios, de repetir aquele mesmo movimento, vez após vez após vez, aí você chega nas Olimpíadas e você vence a corrida, você sobe no pódio, você recebe aquela medalha de ouro. Aquela glória é fruto de quê? De anos de abnegação, anos de disciplina, anos de dificuldades, anos de dores, talvez até de contusões que tiveram que passar por fisioterapia, mas você chega lá e a glória que você recebe naquele momento faz tudo valer a pena. Ou talvez a mulher que em dores de parto passa a noite em clara com as contrações, mas quando ouve o choro do seu filho ou da sua filha e toma aquela criança nos braços, passa tudo. A natureza está como em dores de parto, ansiando pelo dia em que
nós seremos transformados. E Deus está fazendo tudo isto cooperar para chegarmos lá. Tudo de bom e tudo de ruim está sendo coordenado. Veja só, versículo 29 e 30 de capítulo 8, chamado a corrente de ouro, pelos teólogos, diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Veja que a glória que será revelada está sendo forjado em nós. Paulo já começou essa passagem dizendo: o sofrimento atual nem se compara com a glória. E aqui nessa corrente de ouro, ele mostra os passos. Deus está nos preparando, Deus está nos trabalhando para nós chegarmos lá. Deus não vai deixar de terminar aquilo que Ele começou. O que Ele começou em nós, o que Ele começou em você, Ele começou, Ele está conduzindo e Ele vai terminar. Eu não chegarei lá pelos meus esforços, eu não chegarei lá por causa da minha nobreza de caráter, não chegarei lá porque eu sou um grande guerreiro de oração. Eu vou chegar lá porque Deus me chamou, me escolheu, me chamou, me justificou e um dia vai me glorificar. Nem que Ele tenha que quase me matar para fazê-lo, porque tem alguns aqui que Deus vai ter que arrastar Nós pensamos que nós vamos entrar no céu aos pulos. Alguns vão entrar arrastados, porque são teimosos e difíceis e rebeldes, mas Deus vai te salvar. Deus vai me salvar. Eu tenho essa certeza que Deus vai completar em mim o que Ele começou. Deus começou isto desde a eternidade, desde antes do início. Ele já conhecia o meu nome, conhecia o seu nome. E já me escolheu para a salvação desde antes do início. E Ele me justificou. Ele fez a paz entre mim e Ele. O meu nome estava cravado nas mãos de Cristo. O seu nome estava cravado nas mãos de Cristo. Ele levou o meu e o seu pecado para a cruz. E Deus levará tudo isto até o fim. E como Ele está fazendo isso? De tantas maneiras. De tantas maneiras. Tantas pessoas dizem: eu seria tão espiritual se as coisas fossem melhor. Duvido. As coisas estão tão boas ou tão ruins quanto Deus sabe que precisam ser para o nosso bem. Eu vou repetir isso. As coisas, a situação da sua vida, as circunstâncias da sua vida são tão boas ou tão ruins quanto precisam ser para Deus realizar o bem que você precisa. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E a conclusão que nós vemos em versículo 31 é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não temos que culpar Temer, ou Trump, ou quem quer que seja, o Eduardo Paes, ou a nossa sogra, ou quem quer que seja, o vizinho, ou nosso chefe, ou ex-chefe. Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O que esta frase pressupõe é que Deus é por nós.
E Deus é por nós. Ele acabou de dizer isso, Paulo disse, o Espírito intercede por nós, o Espírito ora em nosso favor, Deus está operando em nossa vida, está fazendo tudo cooperar para o bem, ou seja, Deus tem um plano, e esse plano não pode ser frustrado, o nosso bem não será derrotado, jamais será derrotado, porque Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? E aqui, vamos continuar a ler, em versículo 31, diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu fui justificado por Cristo. Pode me acusar? Pode. Sou culpado? Sou, mas Cristo me perdoou. Cristo me perdoou. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Não, nada disso, nada. Como eu falei, às vezes eu sei que Deus me ama, mas às vezes eu não sinto isso. Eu sei que eu não estou sozinho nisso, mas Paulo deixa claro que ninguém e nada neste mundo, nem fome, nem angústia, nem nudez, nem perseguição, ou perigo, ou espada, nada disso me separa do amor de Deus. Por mais que eu me sinta mal, eu sei que Deus está operando tudo em meu favor. Ele está literalmente conduzindo o mundo em favor dos seus. O que eu posso tirar disto? Quando eu penso sobre este ano foi um ano bom? 2016 foi um ano bom? Para os que estão em Cristo, sim. Por quê? Porque foi mais um ano que Deus operou diariamente em meu favor. O que posso dizer? Não foi bom? Foi bom. Foi difícil? Foi terrivelmente difícil. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu não sei como eu não tive um trem esse ano. Coisa de mineiro, né? Eu não sou mineiro, mas às vezes... Eu não sei como eu não tive algum troço, mas eu estou de pé, estou aqui. Eu não perdi minha fé em Cristo e eu sei que Ele haverá de continuar a agir em minha vida, seja por meio de coisas difíceis ou de coisas boas, por meio de escassez ou de fartura, por meio de altos ou baixos, por meio de doença ou de saúde. Deus tem um propósito em minha vida, que é a sua glória. Um dia tudo isso vai mudar, novos céus, nova terra, e a natureza vai celebrar o fato de que nós seremos transformados como num piscar de olhos, e por toda a eternidade nós vamos viver gloriosamente. Nós vamos chegar no céu e dizer: valeu! We are the champions, my friend. Todo mundo vai estar lá, todo mundo num grupo. Chegamos. Pense na celebração mais absurdamente escandalosa que você pode imaginar, né? A seleção brasileira, todo mundo lá com a taça. A atriz que é chamada para mais uma ovação, ela saiu do palco e estão chamando ela de volta, aí dão flores e ela, a glória, ela está lá, e todo mundo, ela é linda, maravilhosa, bravo, e ela lá, todo aquele trabalho, noite sem clara, tentando decorar aquele texto e aguentar aquele diretor chato e tal, e sentando a maquiagem, e agora é a glória. E no dia seguinte, todos os jornais, grande atriz.
Gente, isso é nada comparado com o que vai acontecer conosco. Nada. Até lá, gememos. 2017, eu não sei se vai ser um ano difícil. Eu certamente gostaria que não fosse. Se eu desejo qualquer coisa para você, é que você tenha fé no que Deus está fazendo. Que quando a gente entende, a vida se torna radicalmente diferente. Nas nossas lágrimas a gente pode dizer: louvado seja o nome do Senhor. Deus dá, Deus tira, louvado seja o nome do Senhor. Em meio às nossas lutas e tribulações, quando a gente não consegue nem falar, a gente sabe e pode dizer com Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. E Ele guarda o meu depósito até aquele dia. E vem aquele dia, eu creio que virá aquele dia, em que essas poucas décadas que nós passamos na face da terra serão uma memória distante, pois a glória que nos aguarda é infinitamente maior. Então Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nós somos prisioneiros do tempo, por assim dizer, e nós perdemos tão facilmente a eternidade de vista. Nós somos tão facilmente distraídos por pequenos prazeres, por tentações indignas. Nós somos tão distraídos por pequenas aflições. Nós somos tão facilmente desanimados. Nós somos de barro, nós somos de pó, nós somos frágeis, mas dentro de nós tem alguma coisa que vem da eternidade, que não conhece nem princípio nem fim. Uma eternidade que não terá que reavaliar a cada ano como é que foi, uma eternidade que nos levará de glória em glória, e isto nunca terá fim. Até lá, importante é se apegar a Deus, é se apegar a Cristo, é não abandonar a sua fé, é não avaliar essa vida pelas coisas deste mundo. A nossa vida é mais do que a casa em que moramos, o carro que dirigimos, a roupa que vestimos, ou o tamanho da nossa conta bancária, e nem tampouco a qualidade da nossa saúde. A nossa vida é muito mais. Então esse ano que passou, é mais um ano. Amanhã será domingo. Por acaso também será 2017. Mas isso é só um número. É só um número, e esse número não rege a minha vida. A minha vida, eu sou regido por um tempo em que o tempo não existe e que não terá fim. Eu sou regido por uma realidade que não muda jamais, e por um Deus que jamais desistirá de mim, nem tampouco desistirá de você. Ao começar este ano,
que possamos fazer as nossas resoluções. Eu concordo com o pastor Marcelo. Aproveito esses momentos para parar e pensar um pouquinho. É bom parar e pensar um pouquinho. Daqui a pouco alguns vão ver fogos. Eu já vi fogos. Eu quero dormir. Mas parece que cada vez que a gente vê fogos, a gente fica, né? Sempre belo. Pense no que será o dia em que Cristo voltar. Todo o joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então as árvores baterão palmas, e os montes irromperão em canção. O leão deitará com o cordeiro, e não haverá mais guerra. Todo mal será lançado no lago do fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. E não haverá mais tentação, não haverá mais maldade ou mentira, não haverá mais dor ou doença, ou tédio ou exaustão, não haverá mais conflito. Já imaginou uma existência sem conflito? Não. Esta existência nem se compara ao que nós estamos passando hoje, é outra coisa. Mas Paulo nos assegura, está por vir, e Deus está nos preparando para esse tempo. Deus está preparando, Ele está fazendo tudo aqui cooperar para este fim proveitoso, para a glória de Deus. E eu mal posso esperar. Eu mal posso esperar. Então, mais um ano servindo a Deus, mais um ano de fidelidade, mais um ano de luta, sim, mais um ano de oração. Vamos gastar os nossos joelhos, vamos ler a palavra de Deus, vamos suplicar ao Senhor, vamos fazer bem ao nosso próximo, vamos trabalhar muito, vamos ser prudentes e vamos ser fiéis na casa do Senhor, vamos ajudar os nossos irmãos em Cristo, vamos falar de Cristo para quem ainda não conhece, porque estes que não conhecem estão indo para o inferno. Essa semana eu fui surpreendido por uma tristeza. Parece uma coisa banal, mas não é. A princesa Leia morreu. Carrie Fisher, a atriz, filha de Debbie Reynolds, morreu. Não acompanho a carreira dela, mas fizeram algumas retrospectivas, mostraram não só que ela foi a princesa de Guerra nas Estrelas, como também foi uma pessoa brilhante, autora de livros e tal. E no dia após a sua morte, a sua mãe, Debbie Reynolds, também morreu. Certamente tinha um coração partido. E enquanto todos falavam desta pessoa tão corajosa que sofreu de doença mental, sofreu de bipolaridade, sofreu de vícios tremendos, usou drogas, foi alcoólatra, mas sobreviveu. E de repente eu parei e pensei, e quem falou para ela sobre Cristo? Todo o sentimentalismo caiu por terra naquele momento. E a não ser que eu esteja tremendamente enganado, elas estão sofrendo mais do que jamais sofreram em toda a sua vida. Pois um minuto na perdição apagará uma vida inteira de realizações e alegrias. Mas um minuto na glória apagará uma vida inteira de lágrimas. Nós temos que lembrar disto. Nós temos que recuperar esta perspectiva radical. Oh, gente, isto é tão radical. Isto é tão contrário ao mundo. O mundo não entende isto. Mas nós temos que entender isso e viver de acordo. Vamos orar. Amado Deus e Pai,
A tua palavra nos surpreende, nos desafia, nos alimenta e nos ilumina. Lâmpada para os nossos pés. E nós vivemos num mundo de trevas. Ouvimos tantas vozes, mas não há clareza. Tantas vozes, mas são gritos no escuro. Cegos guiando cegos. E então a tua palavra ilumina o nosso caminho. É lâmpada para os nossos pés. Guia-nos nas veredas da justiça por amor a teu nome, Senhor. Guia-nos para viver a luz da eternidade. Não pautados pelas horas do dia, ou pelos dias do ano, ou pelos anos da nossa vida, mas pautados por um tempo onde não há princípio nem fim, onde não há sol nem lua, mas a glória do Senhor ilumina tudo, onde há um rio que sai do trono de Deus, que alegra o povo de Deus, onde não há conflito, onde não há guerra, onde há descanso para as nossas almas e onde haverá alegria incontida e indizível para todos sempre. A nossa boca se encherá de riso, os nossos olhos verão a tua glória, e então seremos transformados, e toda a natureza celebrará os filhos de Deus. A natureza não mais submetida à inutilidade, não mais sujeita à violência, não mais regida pela lei da selva, mas regida pela lei do paraíso. Oh Pai, abre os nossos olhos, os olhos da nossa imaginação, para perceber, até onde for possível, o quanto Tu nos estás fazendo bem, e como tudo isso, embora não compreendamos, está cooperando para o nosso bem. Tudo está cooperando para o nosso bem. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos pela tua palavra e te bendizemos em nome de Jesus. Amém.